Bora para mais uma, Direito Civil, LINDB. Bem no início, não vou esgotar, a gente vai falar só do objetivo, interpretação e integração. Depois a gente lança um outro videozinho e fecha a LINDB. Então, a base de estudo, Manual de Direito Civil, Pablo, alguma coisa, Rodolfo Pamplona Filho. E essa LINDB, ele não vem no livro, tá, gente? Ele vem como um anexo. Você baixa lá o PDF, depois você compra o livro e estuda através dele. Só a LINDB. Vamos lá. O que vem a ser, né, a LINDB? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse nome ele foi alterado. Antigamente era Lei de Introdução ao Código Civil. E o nome Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ele é mais adequado realmente. Por quê? Porque essa norma ela vem disciplinar a aplicação das leis em geral. Ela não disciplina. Quando você fala Lei de Introdução ao Código Civil, parecia que era só para o Código Civil, né? Mas não, qualquer lei, ele vai dizer como você vai aplicar aquela lei, como é que ela é regulada, a vigência, eficácia, conflito no tempo, no espaço, se uma lei de fora é aplicada ou não. Então, tudo na LINDB. Então, com certeza, ficou mais adequado Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Toda norma, ela está lá exposta, vai precisar de uma interpretação. Precisa ser interpretada, você precisa ler e interpretar. Mesmo que ela seja muito evidente, você precisou interpretar. Foi bem rápido de interpretar, mas precisou interpretar. E aí, nessa interpretação, você vai descobrir qual o sentido da norma e qual o alcance dela. Qual o sentido, o que ele queria, quando essa norma surgiu, para que ela servia, o que ela quer combater, o que ela quer entregar, e qual o alcance, né? Qual o tempo, aonde, enfim. Você vai interpretar para saber isso. Com as formas de interpretar. Você tem uma forma literal, literalmente o que está escrito, gramatical. Você vai ali na gramática, vai ler e vai entender. Essa é uma forma de interpretação. Tem a forma de interpretação lógica, que você vai através de um raciocínio lógico, dedutivo. Ficou duas vezes dedutivo, né? Indutivo e dedutivo. Você vai ali procurar entender a lógica daquilo ali. Sistemático, vem através do sistema, né? Sistemático, de todo o ordenamento jurídico. Você vai interpretar aquela norma, com o que ela disse, o lógico que ela queria e tal, e de acordo com todo o ordenamento jurídico. Ela tem que ser coerente com todo aquele ordenamento jurídico, com todas as outras leis. Senão fica esquisito, né? Então, tem esse método de interpretação sistemático. Histórico, você vai entender aí circunstâncias fáticas, por que aquela lei foi elaborada. Então, você entendendo os motivos, você consegue entender melhor qual era o objetivo daquela lei. Tipo, quando invadiram lá o computador de uma atriz famosa e fizeram a lei, aí você então era preocupação com os dados daquela pessoa, enfim. Você tem o histórico dela. E o finalístico, o teleológico, qual é a finalidade? Para que ela foi? Qual é a finalidade dela? Tá? E existem outras normas aqui, outros métodos de interpretar. Quanto à origem, ela pode ser doutrinária, jurisprudencial ou autêntica. Doutrinária, qual a origem, né? Quem está interpretando aquela norma? Pode ser a doutrina, através de doutores que escrevem livros, criam as doutrinas. Pode ser jurisprudencial. Jurisprudencial são os juízes e os tribunais aplicando aquela lei, interpretando e as suas decisões, formando a jurisprudência. Então, você tem esse modo de interpretar. Então, a origem dela pode ter sido um doutor que escreve um livro, doutrinária, pode ter sido um juiz, jurisprudencial, ou autêntica. O que seria autêntica? O próprio legislador, quando ele cria aquela lei, ele mesmo interpreta ela e já coloca ali na lei. Então, autêntica. Por quê? Porque foi ele mesmo, foi autêntico. Ele mesmo interpretou aquela lei. Tá? Quanto ao resultado, ela pode ser declarativa. Declarativa, ela só te entrega o que a norma já é. Ele te ajuda a interpretar ali, mas te entrega tudo que a norma está dizendo. Extensiva e restritiva é que a gente vai ter uma diferença aí. O que é extensiva? A norma acabou dizendo pouco. Então, você vai interpretar de uma forma que você vai dar mais significado a ela. Porque ela acabou, você, na hora de interpretar, você entendeu que ela disse pouco. E aí o exemplo batido aí é a bigamia, né? É proibida a bigamia.
Aí lá só diz isso. Então, como diz isso, bigamia é proibida, então poligamia poderia? Não, não pode, entendeu? Mas não estava escrito na lei. Então você precisou fazer uma interpretação, e aí você usou um raciocínio lógico e tal para entender que se bigamia não pode, poligamia também não pode. Então acabou resultando numa interpretação extensiva, dando maior alcance àquela norma. Tá? E isso aqui não se anula não, tá? Você usa todos esses métodos aqui, eles vão se complementando, tá? E restritiva, quando a norma disse mais do que queria, você precisa restringir aquela norma para não ser aplicação, acabou dizendo mais. Aberrogante é quando você entende que ela é inaplicável. Se ab aí é de retirar, né? Então ela é inaplicável. Artigo 5º da lei, ele diz aqui, da LINDB, né? Ele diz, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Ou seja, ele tem um mandamento ali para o juiz dizendo que ele deve atender os fins sociais, que ele deve se dirigir ao bem comum. Então, na hora de interpretar tudo isso, até por isso ele pode interpretar, porque ele precisa atender a isso aqui. Entendeu? Então, é no momento da interpretação que a norma jurídica termina de ser construída através do texto legislativo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Existe um texto ali parado, estático, ele foi pensado, lógico, ele está ali para já te ajudar, já te dizer mais ou menos qual é o norte. Mas aquela norma, ela cria o poder mesmo, ela cria aquela liga de você dizer assim, agora isso aqui tem que ser respeitado, quando ela é interpretada pelo juiz ali, aí ele aplica a lei. Ela não é aquele texto puro, estático. Ela precisa, para ser terminada, para ser complementar, para ser completa, ela precisa ser interpretada pelo aquele juiz. E aí sim a norma está completa naquele momento, ela pode ser aplicada. Integração normativa. O que ele quer dizer com integração? A palavra integração já te remete ali que não existia então uma lei, precisa se integrar alguma coisa a ela. Então não existia uma lei que atenda aquele caso concreto. O magistrado, o juiz, não pode deixar de julgar, dizendo, não tem lei, então eu não vou dar nenhuma solução aqui. Não, ele não pode, ele tem que dar uma solução naquele caso. Então ele vai usar outras fontes e encontrar uma regra aplicável. Ele vai beber de outras fontes, ele vai procurar. Aqui não tinha, mas eu vou procurar no ordenamento jurídico, naquele sistema como um todo, e eu vou achar alguma coisa para poder julgar isso. Aí o artigo 4º da LINDB vem dizendo que, quando a lei for omissa, ou seja, não tem a lei, o juiz decidirá o caso, então ele tem que decidir o caso, de acordo com analogia, costumes e princípios gerais do direito. Ele vai usar essa ordem aí, analogia, costumes e princípios gerais do direito, certo? Soma-se isso a doutrina, a jurisprudência, a equidade. Agora, vamos lá. Para fechar aqui, o que é interessante a gente saber? Não confundir analogia, tá? Você não deve confundir a analogia com interpretação extensiva. Por quê? Analogia, não existe lei. Não existe lei para aquele caso concreto e ele vai através de analogia, achar uma outra lei e aplicar o caso concreto. Isso é analogia. Na interpretação extensiva, que a gente falou lá, por exemplo, da bigamia e poligamia, existe a lei. Ele só está dando uma extensão àquela lei que já existe. Um alcance maior àquela lei que já existe. Então, a analogia é quando não tem lei. Beleza? Hoje vamos ficar por aqui e depois a gente complementa com outro vídeo.